Sobrevivência, Homens versus Mulheres 2. Todo dia, e ele agiu como um verdadeiro. Até você. Ele merecia estar aqui. Ele merecia estar aqui. Talvez mais do que até você. Eu não sei se isso é verdade. Ele fez o trabalho dele aqui todo dia e ele agiu como um verdadeiro homem. Tá bom? Essas mulheres, elas estão agindo como muitas delas agem lá fora. Elas recebem uma casa, elas recebem comida, recebem todas essas coisas. E aí, quando elas se sentem satisfeitas, elas dizem, tá de boa, nós não precisamos mais de vocês, homens. Oi. Se você já... Oi. Lógica de dublagem. Um tempo, você sabe que um dos lemas do canal é homens são bons em umas coisas, mulheres são boas em outras coisas e ambos se complementam, certo? E ao longo da história do canal eu já trouxe alguns experimentos sociais que provam isso. E um dos mais famosos foi o Sobrevivência Homens versus Mulheres, feito pelo Bear Grylls. E vocês me pediram muito nos comentários para que eu trouxesse outro experimento similar a esse. Mas o que eu posso dizer é que felizmente eu não achei algo parecido. Eu achei algo melhor. Esse experimento louco, fala dele. Season 24 eu não vi o primeiro vídeo, depois eu vou ver o primeiro vídeo. de Se tiver pessoas comentando no YouTube, Kate, vê o primeiro vídeo, vê a parte 1, eu assisto a parte 1, mas só se comentarem e pedirem, senão eu não vou assistir. E também tem que deixar o like, né, e se inscrever no canal, só lembrando Survivor, que é um show bem famoso aqui nos Estados Unidos. O social aconteceu na Season 24 de Survivor, que é um show bem famoso aqui nos Estados Unidos. Pra quem não sabe como funciona o show basicamente consiste em pessoas que são levadas a um lugar remoto, geralmente elas são divididas em duas tribos. No caso dessa Season, foi dividido na tribo das mulheres e na tribo dos homens, e enquanto eles estão sobrevivendo ali, eles competem em gincanas, ou pra ganhar imunidade, não precisar eliminar um dos membros da sua tribo, ou pra ganhar alguma recompensa, uma vara de pescar, uma machete ali, algo que vai te ajudar a sobreviver. E essa season já começa quente, porque o Jeff, que é o apresentador do show, ele já fala pra galera, corram e peguem os suprimentos que vocês conseguirem do caminhão. Hoje eu sou ladrão, artigo 57. Beleza? Elas ligeiro, enquanto as minas estão tentando tirar as coisas do caminhão, chega e rouba a machetinha que elas tinham pegado pra elas. Aí depois disso, cada uma das tribos começa a carregar seus suprimentos para seus respectivos... Aí é a verdadeira seleção natural. Os acampamentos, que geralmente ficam em lugares separados, ou seja, uma tribo não tem contato com a outra, a não ser quando competindo nas gincanas. Mas dessa vez foi diferente. A tribo dos homens e a tribo das mulheres vão ficar juntas. E... que maravilha que foi essa ideia. E por que isso foi maravilhoso, tio Lógica? Porque ambas as tribos chegaram e já viram duas galinhas correndo ali. E aí, algumas das mulheres falaram pros homens, falaram, mano, ó, vamos todo mundo tentar pegar as galinhas e aí a gente divide. Um pra você, um pra mim, dois pra você, dois pra mim. Dito e feito. A mesma mina que propôs pros homens que todo mundo trabalhasse em equipe e que quando pegassem as duas galinhas, ia ser uma pra tribo dos homens, uma pra tribo das mulheres, ela pega as duas galinhas, ela fala tipo, não, eu não vou dividir não. E aí você deve estar pensando, então por que ela fez esse acordo? Eu traduzo pra vocês. Na mente dela, ela tá tipo, eu não sei se eu vou conseguir capturar as galinhas, tal, eu preciso da ajuda de vocês. Aí a gente divide. E aí quando ela percebeu que ela conseguiria capturar as galinhas, ela pensou, não preciso de homem. Enfim, a tribo dos homens ficou pela cara porque as mulheres descumpriram o acordo deles, mas homens são homens, né, mano? O que você vai fazer? Vai chorar? Não, eles continuaram trabalhando, simplesmente começaram a construir o abrigo deles e fazer uma fogueira. E aí depois que eles conseguem fazer a fogueirinha deles, quem vem? Isso mesmo, as as interesseiras. Legal que vocês têm aí, mano, só que a gente pode pegar um pouco. Cara, mulher, né, mano? Não pode ver uma vantagem que você quer levar. Elas acabaram de quebrar um acordo que elas fizeram com os caras e vem na cara de pau pedir o fogo dos malucos. E alguns dos malucos até que foram razoáveis e falaram, mano, a gente deixa vocês pegarem fogo se vocês cumprirem a desgraça do acordo de vocês das galinhas. E aí o que as minas responderam? Não. De boa. Beleza. Então, mano, talvez elas não precisem do fogo, certo? Lógico. Não, na verdade elas só não querem dar galinha, porque elas ficam tentando roubar o fogo dos homens e usar outras táticas não republicanas pra conseguir fogo. Beleza. A reação dos homens, cara. Mano, eu fico vendo essas minas aqui e eu fico pensando, o que é isso, cara? Vocês estão na Ilha das Malucas. Essas minas são doidas, elas estão tentando barganhar com uma galinha. É a Ilha do Medo, essa porra, é umas pizzas. Pelo nosso fogo. Cara, o primeiro dia, a gente não precisa de uma galinha. Ai, cara, que patético, mano. Calma aí. A gente não precisa de uma galinha. Elas estão tentando barganhar com uma galinha pelo nosso fogo. Cara, o primeiro dia, a gente não precisa de uma galinha. Ai, cara, que patético. Mano, elas não sabem fazer fogo, cara.
empoderadíssimas, não precisam de homens pra nada. Elas não precisam desse fogo aí. Assim, eu também não sei fazer fogo. É por isso que eu não tô lá. Por isso que elas estão oferecendo meio que o próprio corpo. Beleza? Por isso que empoderadíssimas, não precisam de homens pra nada. Elas não precisam desse fogo aí. É por isso que elas estão oferecendo meio que o próprio corpo em troca de fogo. Olha, ela vai tirar a calça dela, mas aí vocês têm que deixar a gente pegar um pouco de fogo. Vai, fica pelado então. Pode usar o corpo dela, mas não pode pegar a galinha. Duvido que fique. Tá, se a gente ficar pelado, o que a gente ganha? Sei lá o que vocês ganham por ficar pelado, eu não tenho ideia. Bem, a gente não controla isso, né? Por favor, Sigma. me ajuda. As minas preferem ficar brincando de ficar crua ali em troca do fogo ao invés de simplesmente cumprir a desgraça do acordo delas. E a reação dos homens a isso é priceless. Essas minas sempre têm esse comportamento típico. Você não pode usar isso contra mim. Eu já tenho 50 anos, mulher. Não adianta vir com um charmezinho, usando um biquíni pequenininho. Você não vai conseguir pegar nosso fogo no... Pode ir parando com essas brincadeiras gostosas, né? Fiz uma conta aqui só pra te ver em live, pois só acompanhava pelo YouTube. Top demais você. E aí, Silva, seja bem-vindo, mano. Dia. Pode ficar à vontade. Mas você tem que sofrer por uns 2, 3 dias aí. Talvez uma por uma elas vão desistindo da competição. Elas vão ficar tipo, não, eu desisto, isso daí não era o que eu esperava. Enfim, por enquanto no aspecto sobre... Será que ele vai prever o futuro? Os homens têm fogo, as mulheres têm 2 galinhas. Mas o friozinho da noite pode mudar muita coisa. Porque as mulheres ficam implorando pros homens pra pegar um pouco do fogo e os caras simplesmente dizem, mano, vocês descumpriram o acordo com a gente. Ou vocês cumprem o acordo com a gente te dá um pouco do fogo, ou nada feito. E o que você acha que as minas fizeram? Mano, ia ser muito fácil pra elas se elas cooperassem com os caras. Tipo, elas não iam ter que fazer mais nada. Só cooperar com eles, que eles iam dar tudo de mão beijada pra elas. Agiram como pessoas maduras, elas pensaram, tipo, verdade, bora lá, mano. A gente fez o acordo, damos uma galinha, pegamos fogo, dormimos bem aqui. Ou vocês acham que elas ficaram acordadas a noite toda esperando os caras irem dormir pra daí tentar chegar lá e roubar o fogo dos caras? Deixa nos comentários, porque eu vou ver e te aviso. Enfim, elas conseguiram roubar uma madeirinha com brasa, mas mesmo roubando essa madeirinha com brasa, elas não conseguiram fazer o fogo. Inúteis. Entendi por que elas não quiseram dar uma galinha em troca do fogo. Enfim, depois dessa brilhante estratégia das minas de passar a noite acordada pra tentar roubar um fogo que elas não conseguiram fazer, é hora do nosso primeiro desafio pela imunidade. Que na primeira parte da prova, que você tinha que pular meio que numa rede lá, uma das minas ela conseguiu quase quebrar a mão dela, fazendo com que ela precisasse ser examinada pelo time médico. E o time médico disse que ela não podia continuar na competição. E como essa era uma competição, uma gincana de equipes, o apresentador diz que a equipe das minas seria desqualificada. Tecnicamente, para completar esse desafio, vocês precisam de 9 pessoas começando e 9 pessoas terminando. Então, de acordo com as regras, esse desafio já acabou. Se a tribo dos homens quiserem, eles já venceram e podem mandar vocês para eliminar alguém. Quem diria que não dormir bem antes de uma competição dessa daí, mano, podia acarretar riscos. Mas aí, Jeff, o nosso apresentador... Nossa, velho, em 20 segundos da prova elas já perderam. Linha na fogueira. Mas os homens, se vocês quiserem, podem fazer um ato de bondade e dizer, vamos continuar o desafio. Você aí de casa, você faria um ato de bondade? Isso aí não é igualdade. Não? Eu não faria. Então significa que você faz parte... Eu não faria, não. Já devia estar inscrito no canal. Porque um dia se viu não fazer um ato de bondade pra essas minas aí, mano, que foram tão bondosas com Elas vocês. não merecem. Os caras também não fizeram. A gente decidiu ganhar o desafio. merecem. Então vocês vão ganhar o desafio e ganhar a imunidade. Sim. E as minas não ficaram felizes com essa decisão. Começaram a falar, mano, pera, vocês não querem terminar o desafio? Ah, deve ser porque vocês são Yagi. Mas, rapaz, vocês não querem continuar o desafio? Vocês realmente não querem completar o desafio? Sabe, fazer as coisas do jeito certo. Mas se a gente tivesse Vocês estão com medo de perder. se os homens tivessem se machucado, eu não acho que vocês continuariam o desafio. Nem ferrando, eu acho que vocês diriam, vamos continuar o desafio, vamos fazer as coisas do jeito certo. Eu só não isso acredito. mesmo. Para, mano, bora continuar, seja Argumentos. homem, vai, bora continuar esse jogo. É aquele mesmo comportamento, mano. Pera, você tem preferência sobre com quem você se relaciona? Nossa, tá se esforçando pra gostar de mulher, né? Você não quer assumir esses 10 filhos de 10 pais diferentes? Nossa, tá se esforçando muito pra gostar de mulher. Não quer terminar. Analogia é minha paixão. Mano. Nossa, não é homem de verdade. Mas pelo menos os homens continuaram firmes. Nós ganhamos. Esses homens, eles não ligam merda nenhuma pra nós garotas. Isso ficou bem GG claro easy. hoje. Eles não ligam pra gente, então nós não vamos ter piedade deles. Nossa, nessa situação aqui que os homens
homens, eles podiam ser bondosos com a gente, eles não foram, então claramente eles não ligam pra gente. Mas e nas oportunidades que vocês tiveram pra ser bondosas com eles, vocês foram? Não tenta mudar o assunto, a gente tá falando dos homens agora, tá? Enfim, aí essas minas, mano, esses arautos da Enfim, a bondade, cara, elas hipocondria, vão né? pro conselho de tribo, onde elas tecnicamente precisariam eliminar alguém, mas dessa vez não precisam porque a mina já se machucou e já teve que ser retirada do jogo. Então o que que elas fazem com o tempo que elas têm pra conversar ali, discutir estratégias? Sim, elas ficam brigando uma com a outra. Enfim, aí no próximo dia, na próxima competição, uma competição apenas por recompensa, na qual, novamente, os caras ganham. Obviamente, os caras estão dormindo bem, estão descansados, então tudo parece perfeito na tribo dos homens. Só que não, porque na tribo dos homens tem esse cara, mano, chamado Colton, que ele é meio que Yagi, sabe? Yagi, rico, snob, e aí ele fica tentando fazer aliança com a tribo das mulheres ali. Gado demais. Oi, amiga, tudo bem? E em um ponto do jogo, as minas começam a gostar tanto dele, mano, que elas dão até o ídolo da imunidade que elas têm, que é basicamente um talismã, um totemzinho, que tipo, se a pessoa tem aquilo ali e tentarem votar pra ela sair do jogo, ela pode usar aquilo ali e ela fica imune a sair do jogo. Ou seja, na tribo dos homens, que eles queriam eliminar o Colton era a pessoa mais fraca de lá, agora ele tá imune à eliminação, então agora ele é o cara mais forte de lá. E segura essa informação que isso vai ser importante mais tarde. Enfim, agora eles vão pra gincana pro desafio da imunidade, que novamente já começa com as minas na mer. As mulheres não estão fazendo progresso algum. Essa mina tem tetiolas muito grandes, eu não consigo passar. O zero testosterona vai fazer alguém ser eliminado. Cristina, você tocou em duas pessoas. Cat, você precisa pular na água. Tenha certeza que você não tá tocando em duas pessoas ao mesmo tempo. Cat now back at Christina. As meninas estão sofrendo demais nesses desafios, cara. Porque, novamente, não são desafios apenas sobre força, agilidade, as coisas que os homens são melhores. Eu diria que isso daí é mais sobre equilíbrio. E com isso, a Cristina está de volta na água. E a Cat... Homens e mulheres são iguais. Não sei por quê. Você não precisa pular, menina. Usaram duas mãos. A Cat esticou a mão pra segurar ela. Mônica, você tem que pular na água também. As manas estão sofrendo, mas se tem uma coisa que as manas têm é sororidade, meu amigo. Elas são muito empáticas e bondosas umas com as outras. Nossa, Cat, você é a garota mais burra do mundo. De novo, a Cat pulou na água por razão nenhuma. E os homens venceram a imunidade! Elas não vão conseguir vencer nada. A Cat, ela pulou na água quando ela não precisava ter pulado. Não uma vez, mas duas. Eu tô triste pelas mulheres porque esse não é o jeito que as mulheres são e eu estou envergonhado. Cat, você pulou na água duas vezes. Você é a loira burra duas vezes. Ai, com uma tribo assim, com amigas assim, mano, quem que precisa de inimigo, né? Enfim, as minas... Elas são as próprias inimigas. Um conselho de tribo onde dessa vez elas precisam eliminar alguém e elas eliminam a Nina. E quem é Nina nessa história? Ninguém, coadjuvante, mas o importante pra história é que os homens, eles estão dominantes. Agora os homens têm 9 membros na tribo deles e as mulheres têm 7. Que em um jogo onde todo mundo vota, é muito importante você ter a maioria. Nossa. Se vocês elas já perderam isso. Eu não vou enganar o povo mais uma vez. Enfim, aí na próxima você 7. Que em um jogo onde todo mundo vota, é muito importante você ter a maioria. Se vocês moram no Brasil, vocês sabem disso. Eu não vou enganar o povo mais uma vez. Enfim, aí na A democracia é um erro. próxima noite começa a chover muito, mas muito mesmo. E as minas, elas estão ensopadas, desmoralizadas, destruídas. E os homens, em vez de continuar fazendo o que eles estão fazendo, o que eles decidem fazer? Isso mesmo, eles olham as minas lá e eles pensam, tadinha delas, mano. Vem aqui, mano, vem aqui, se aquece perto da fogueira. Eu sei que vocês não conseguiram fazer uma fogueira ainda, vocês estão ensopadas aí. Ou seja, um ato de bondade que com certeza no futuro elas vão retribuir pra eles, né? Confia. Beleza, logo depois disso, os caras têm um desafio, gincana, pra ganhar prêmio dessa vez. E adivinha, as minas ganham dessa vez. As minas ganham um barquinho e uns equipamentos de pesca. E os homens pensam, pô, vocês podem emprestar o barco pra gente pescar em algum momento aí? E as minas, obviamente, depois da bondade dos homens ter deixado elas se aquecerem ali no fogo e tudo mais, tal, dizem não. Beleza. Os caras começam a ficar pé da cara, porque elas continuam indo no abrigo dos caras se aquecer perto do fogo. Ah, é mesmo? Não vão emprestar o barco? Depois de tudo que a gente fez por vocês? Então, quando vocês querem ficar perto do fogo, quando vocês querem abrigo, vocês usam um charmezinho feminino pra lidar com essas situações. Mas quando nós pedimos pra usar o barco, vocês dizem não? Se unirem em um mundo só? Nem ferrando.
Bem-vindo, meu amigo. Bem-vindo à Mano, que igualdade custa? sob a lógica mimimista. Até o Yagi, que tá no lado das minas, concorda que isso daí é um absurdo. Alguns caras estão falando, nós temos que parar de dar coisas para ela e não receber nada em retorno. O que eu concordo, sabe? Eu amo essas garotas, mas se elas não vão me dar nada em troca... Me desculpa, mas eu não sou esse tipo de pessoa. Eu sou republicano, eu não sou democrata. Eu não acredito em coisas de graça. Ai, pato sofre. Eu digo isso porque as minas O continuam maluco até ele tá dando razão. indo no abrigo, no acampamento dos homens e ficar perto da fogueira. E os caras deixam, mano. Eu já começava a meter o pé. Porque nesse momento eu acho que nenhuma troca funcionaria. Já começava a descer a bicuda Pra nela. você falar, mano, enquanto vocês ficam aqui no fogo, a gente pode pegar o barquinho Nossa, velho, juro, eu prefiro morrer do que participar de uma gincana de assim. vocês ir pescar. Mas eu acho que já ficou claro no começo do show que as minas querem receber coisas e não dá nada em troca. Mano, eles literalmente iam pescar. E eles iam pegar peixe. E Davi E eles garantiu iam seu dar ticket. peixe pra elas. Boa noite, eu E fazer o peixe ainda, né? Porque eles têm a fogueira, elas não têm fogueira. Então eles iam cozinhar pra elas e iam facilitar a vida delas em 1000 vezes. E elas ficam de palhaçada. Que é isso, cara? Ô, Davi, muito obrigado pelos 32 meses. Tamo junto, mano. Enfim, finalmente as minas vencem o primeiro desafio da imunidade. E eu não sei por que os caras simplesmente não tentam eliminar o Colton. Porque, mano, se ele jogar aquele ídolo da imunidade dele uma vez, ele não tem mais. Porque, honestamente, esse maluco, ele é muito estranho, mano. Esse maluco, ele começa a implicar com o cara, mano. Porque o cara é PPP, preto pobre de periferia. Mano, o cara até chama Beleza. o cara de lixo do gueto. E mesmo o cara não sendo bom pros desafios, o cara sendo uísta, não gostando de pobre, os caras não votam nele e votam no Matt. Quem que é o Matt? Coadjuvante, mas dane-se. Enfim, aí de volta pro acampamento, Beleza. os caras ainda querem pegar o barquinho pra dar um rolê e pescar, mano. E aí eles vão falar com as minas novamente. Dessa vez com uma proposta que parece irrecusável, né? Então, aqui vai o que nós homens estamos propondo. Se nós podemos usar a rede de pesca, então nós estamos dispostos a dar metade do que a gente pescar. Mano, parece bolado, né? Ó, a gente vai lá pescar, vai Eles ter são peixe bons? pra todo mundo, cara. Vocês ficam com metade de tudo que a gente pescar, sem precisar fazer nada. Proposta maravilhosa, quase que recusável, certo? Errado. Eu sei que eu vou soar como uma Elas são fruta muito sem coração, burras. mas nós não podemos alimentar o nosso inimigo. Essas são as pessoas da bondade e da empatia. Mas os caras também são fracos, mano. Os caras, eles são do tipo... Você pode até me enganar uma vez. Você pode até me enganar 2 vezes. Você pode até me enganar 3 vezes. Você pode até me enganar 4 vezes. As mulheres, elas estão sendo super cabeça dura. Eu não consigo entender o porquê. Eu não sei se as emoções delas estão fazendo elas ficarem doidinhas ou o quê. Mas eu entendo que elas são criaturas emocionais e elas não conseguem pensar logicamente. Ela falou, não pense que eu sou uma fruta, mas ela acabou de agir como uma fruta. Mano, desculpa, cara, mas vocês não estão pensando logicamente também não, meu parceiro. A estratégia das minas é ferrar com vocês. E a estratégia de vocês É literalmente tentar ser isso. amigo das minas. O que desde o começo, por si só, já se mostrou não efetivo. Estão facilitando muito Então pra elas. vocês não estão agindo logicamente. A doideira é que elas não precisam fazer nada. Elas podem ficar pegando um bronze na praia, enquanto a gente vai pescar e elas ficam com metade da comida ainda. Like, hello. Tem alguma coisa aí dentro? Enfim, a esse ponto eu já não sei mais de quantos Sem sinais cérebro. esses caras precisam, mano, pra não confiar nessas minas. Até porque eles ainda têm a vantagem. Ainda tá 8 homens contra 7 mulheres. E mesmo os homens sendo extremamente burros, mano, eles ainda têm a oportunidade de ampliar a vantagem deles quando eles ganham o próximo desafio da imunidade. Ou seja, agora eles têm a oportunidade de ficar 8 homens contra 6 mulheres. E acabou o jogo. Exceto se não fosse pela estratégia mais burra que eu já vi na minha vida. O Colton, o Yagi, mano, ele continua, mano, odiando o maluco lá, o tal do Bill. Ele diz odiar ele porque ele não gosta de comediantes, mas todo mundo sabe que é porque ele não gosta de PPP. E simplesmente pelo fato de não gostar do cara por ele ser PPP, ele tem a ideia mais burra que eu já ouvi na minha vida. E qual é essa ideia? O Bill é uma pessoa louca. Eu odeio ele. Eu falei com as garotas, eu sugeri que a gente troque de lugar e a gente elimine alguém porque a gente tem uma pessoa pra eliminar. Cara, porque quer tirar ele, Eu não mano. conseguiria tancar o visto aí. Eu já responderia com, mano, você é burro. Até os caras reagem dessa forma, só que eles são fracos. Eu nunca ouvi algo desse tipo na minha vida. Mas os homens desse show conseguem ser mais fracos ainda do que esse maluco e aceitam a ideia. Tudo isso porque o cara tem um ídolo da imunidade que protege ele de uma votação. Eu não gosto dessa ideia, mas esse ponto, o Colton que tá mandando, né, nas paradas. Então como que a gente diz não pra ele? Se eu disser não, pode ser que o alvo vire eu pro Colton.
E se você convencer todo mundo a dizer não, todo mundo vai virar o alvo pra ele? Vocês são... Burros, mano, vocês são muito burros. Eu já assisti sei lá quantas seasons desse show, eu nunca vi isso na minha vida. O que aconteceu? Eles querem ir para o Conselho de Tribos. Você tá de brincadeira comigo? Nossa, meu Deus. Os homens acabaram de perder a estabilidade deles no jogo. Eles não são uma tribo, eles não trabalham juntos. O cara tá cagando o time É todo. ótimo pra gente, porque agora a gente tem um boost de confiança que a gente precisava. Os homens estavam deixando as minas lá, ensopadas, desmoralizadas, sem conseguir fazer fogo, perdendo literalmente todos os desafios. Tá tudo dando certo pra gente, homens. O que a gente faz? Ah, convida elas pro fogo aí, tadinha delas. Dá um boost de moral nas minas. As minas ganham Elas vão acabar ganhando desafio, assim. não dividem nada com os caras. Os eles caras ficam ajudando. aparentemente aprendem a lição deles. Vão lá, ganham o próximo desafio. Pronto, acabou o jogo. Agora a gente vai ficar 8 homens contra 6 mulheres. Não, vamos aceitar a sugestão desse maluco aqui, mano, que não gosta de PPP, e aí a gente elimina um dos homens. E aí fica 7 homens contra 7 mulheres. A moral das minas lá em cima de novo. E a tribo dos homens, como tá? A nossa tribo dos homens tá Não igual é cão e gato possível. agora. Mas eu sempre fui bom em fazer as pessoas fazerem o que eu quero. E eu quero que o Bill vá embora. Eu que estou mandando no show inteiro agora. E se você discorda, você não está ligado no babado. Meu Deus, mano, quando eu fico pensando que esses caras foram influenciados por isso. Tanto que eles tiveram que concordar unanimamente pra ir pro conselho de tribo. Totalmente E manipuláveis. quando eles chegam lá, a reação do apresentador. E aí, depois do apresentador basicamente chamar eles de burros, porque a esse ponto aqui era só os homens fazendo uma aliança dos homens, eliminarem todas as mulheres, depois eles disputavam entre eles mesmos ali e algum deles ia ganhar 1 milhão. O apresentador começa a tentar desvendar o porquê que os homens estão ali. Quem você não gosta nesse jogo? Bill. Wow, Bill. Eu estive sozinho desde que eu tinha 17 anos, cara. Se eu sou pobre, é porque isso é minha vida, mano. Quando você é um comediante que está passando por dificuldades, é o que você faz. Você não ganha muito dinheiro, você não tem uma casa onde dormir e você fica pulando de trabalho pra trabalho. E a realidade é que é isso que eu faço. Essa daqui é a discussão mais idiota que eu já vi na minha vida. Mas calma que não é só porque é idiota. O cara tá que não sendo pode inimigo do próprio ser time. maravilhosa. Até porque o Colton ele tá tentando explicar que ele não é ista. Sim, eu fui por uma escola privada só de pessoas brancas, mas eu tenho pessoas de descendência africana na minha vida, tá? Tipo quem? A minha empregada. Beleza? Que cara ridículo. Cara, nessas horas eu fico pensando, foi isso daí que conseguiu Não, convencer véi. vocês a fazer a jogada mais burra da história desse show? Beleza. Vou ver, Thiago. Os homens, eles merecem Então, tipo, tudo isso isso. meio que colocou a gente numa vibe estranha desde o começo do show. Mas é como se ela fosse parte da família. Tipo, alguém que recebe pra tá lá? Yeah. Tipo, ela não trabalha de graça, né? Tipo, não viva da bondade das Bom? outras pessoas. Mano, você tá doidão? O que você tá falando, mano? Você nunca trabalhou um dia na sua vida, quem dirá procurar um emprego? Nossa! Cara, isso daqui é insano pra mim, mano. É insano que esse maluco conseguiu convencer todo mundo, unanimamente dos homens, a jogar a maior vantagem que eles tinham no jogo e a possibilidade de vencer $1 milhão só porque um maluco era isso e não tinha um controle emocional de conviver no mesmo ambiente com o Era cara. só E é isso, tirado cara, são ele, muito véi. burros. Eles votam pro Bill ser eliminado do jogo por motivo nenhum, além de o cara que não gosta de PPP não gostava dele. E aí, por sorte, por uma troca de tribo, uma das minas, a Mônica, ela é votada pra ser eliminada. Ou seja, os homens estão na frente novamente. Só que não, porque o Colton, o Yagi, mano, ele tem uma dificuldade médica e ele tem que ser retirado do show, coincidentemente, depois de ele ser isso. Ele ainda tem a desgraça do Beleza, ídolo da imunidade cancelado. dele, que os homens, depois de 2 votações, não conseguiram nem fazer ele gastar aquela merda. E mesmo sendo retirado do show, ele decide levar o ídolo da imunidade pra casa, mano. Não vai dar pra ninguém. Então o programa decide fundir as duas tribos. Não tem mais tribo de homem, não tem mais tribo de mulher. Agora é tudo junto. 6 versus 6. E Pra é quê? bom pontuar aqui, realmente, que se os homens não tivessem sido muito burros agora, eles estariam 7 contra 5. Mas é aquilo, né, mano? Se os caras não estavam sabendo administrar a vantagem deles quando eles estavam ganhando, imagina agora que eles estão de igual para igual com as minas. E também, novamente, é importante pontuar que os homens, eles realmente são bons em, tipo, construir uma
abrigo, Agora é todo mundo em fazer fogo, nas competições de Agora vai força, virar de atividades e férias tudo com mais. ex. Porém, socialmente, o que acabou de se tornar esse jogo, um grande jogo social, as mulheres, elas são infinitamente melhores do que os caras. E é exatamente nisso que as mulheres brilham. Elas realmente convencem os caras de que, tipo, não, mulheres versus homens, acabou aqui, mano. Agora a gente é todo mundo amigo. Agora, quer saber quem que não é o seu amigo? Aquele cara ali, ó, hein? Eu acho bom vocês homens se aliarem com as mulheres pra votar esse cara pra fora. E é exatamente isso que os homens fazem. Eles se unem com as mulheres pra votar o Jonas pra fora e assim ficam 6 mulheres contra 5 homens. Depois Eles disso, são muito dos gado. homens acham um ídolo da imunidade, que eles ficam escondidos pela ilha, e se ele for esperto, ele pode usar esse ídolo pra trazer as coisas pra normalidade de novo. 5 homens contra 5 mulheres. Mas ele não tá nem tramando isso, mano. Enquanto isso, as mulheres... Não é possível. Então nós temos que fazer as outras mulheres pensarem que ainda estamos na tribo das mulheres. Isso nos colocaria em 6 contra 4. Eu diria que a gente fala pro Troy alguma coisa do tipo: mano, sabia que o Mike tá tentando tirar você e tal? Nós precisamos tirar o Mike daqui ou ele vai começar uma revolução, sabe? E a gente pega as outras pessoas, tipo a Cristina, que não estão fazendo nada. Depois que a gente se livrar do Mike, aí a gente vai ser 6 garotas contra 4 garotos. E aí a gente só destrói eles. As minas lá, tudo planejando, mano, falando, mano, a gente vai destruir os caras, a gente vai fazer isso. Elas são Elas ruins. já sabem quem ludibriar, elas já sabem o alvo delas na próxima votação. Enquanto isso, os homens estão lá, moscando. E nessa hora, se você tá assistindo o show, você pensa, tipo, mano, os caras não vão acreditar nessa mentirinha das minas aí, né, mano? Afinal de contas, se chega uma mina, né, que só sacaneou com você o show inteiro pra falar pra você, então, esse cara aí que é seu amigo, mano, não é seu amigo não, mano. Ele tá falando mal de você pelas suas costas. E geralmente você O chat ganhava, nós nem sabemos falar com mulher. Vocês ganhariam, iam meter a bicuda nelas. considera a possibilidade disso ser mentira, né? Troy, eu só queria dizer pra você que o Mike tá tentando plantar uma sementinha na cabeça das pessoas, dizendo que você que vai ganhar. E também que nós não podemos deixar você continuar no show. Então eu sinto que nós temos que tirar o Mike daqui, porque Nossa, velho, é foda, né? Mulher ganha as coisas do jeito mais mulher possível. ele já tá de boa ali De com fofoquinha, de intriguinha, de a manipulação. Cristina e tal, e se ele continuar fazendo o que ele tá fazendo, ele vai conseguir eliminar todos nós. Isso me deixa muito pé da cara. Eu esqueci que esses caras são os mesmos caras que aceitaram aquela ideia burra do Colton. O cara caiu na mentira igual um patinho. Hoje de manhã o Troy e eu fomos verificar Olá. a caixa de mensagens Rato. mandando. E daí eu contei pra ele uma historinha de tipo, Como hey, tem o rato Mike na ele tá ilha? meio que falando de você pelas suas costas e tal. Eu acho que a gente precisa tirar o Mike primeiro, depois a gente pode tirar as garotas. Existe rato em ilha? Tá dando entrevista falando, mano, ludibriei geral. E o cara é burro o suficiente pra realmente cair nessa. Essa manhã eu fiquei sabendo que a do Mike quer me tirar do jogo. Isso me deixa muito pera, cara. Ele é só um idiota. Ele é um idiota. Aquele cara me machucou, mano, e eu estou cansado dele. Com certeza, meu parceiro. Com certeza. Coitado. Aquele cara ali, ó, aquele cara é um idiota. Você acreditando nas minas que simplesmente te ferraram desde o começo do jogo? Não, você não. Você não tentando nem conferir se a informação tinha alguma veracidade, talvez conversando com um cara, ou fazendo com alguém da sua confiança fosse conversar com um cara? Não. E o cara ainda ajuda. Os caras botar o cavaram a Mike própria pra cova. fora. E as meninas ficam lá, 6 contra 4. E até os outros caras chegam nele e falam, mano, você não tá entendendo que as minas Elas já estão te ganharam. ludibriando, meu parceiro. E o cara nem acredita, ele fala, de boa, se as minas estiverem me ludibriando, mano, eu tenho meu ídolo aqui, mano, eu consigo me salvar. E o cara só vai perceber que isso daí é verdade, que as minas querem eliminar ele, que as minas não ligam pra ele, quando ele perde o desafio da imunidade e todas as minas começam a comemorar como se fosse a final da Copa. Aí, depois que ele percebe, Se mano, que fudeu. as minas realmente querem eliminar ele, ele pensa, tipo, cara, dá só pra eu usar o meu ídolo, tá ligado? E a gente consegue eliminar uma das minas. E aí ele conta a estratégia dele pros homens, ele fala, cara, mano, essa mina, a Kim, ela tá, tipo, mano, ela tá mandando em tudo, ela que tá fazendo os planos, ela que tá de crocodilagem pro nosso lado, vamos eliminar ela. E aí um dos homens, esse cara chamado Jay, ele fala, tipo, não, de boa, vamos sim, vamos ludibriar ela. Mas Aham. o instinto de Gadar fala mais alto. E ele faz o quê? Ele está lá tentando mudar o voto da galera agora. Ele está lá tentando convencer o Troy. Ele contou pra a votar em você. Ele tentou me convencer a votar em você, mas Filho eu da- não tenho meu voto. Porque se todos vocês votarem nele e ele usar o ídolo dele, então os outros votos vão pra você. O Jay me Judas. colocou muito medo agora. Parece que o Troy ele tem um ídolo e ele quer me mandar de base.
Cara, eu tô falando que socialmente, cara, as minas são infinitamente melhores do que os caras. Depois de o Jay, mano, esse gado, mano, ter contado o plano dos caras pra elas fizeram o seguinte, elas só não votaram no Troy, que tinha o ídolo da imunidade dele. Sabe em quem que elas votaram? Elas votaram no gado que contou o plano pra elas. O que é brilhante, porque dos homens era o menos provável de elas votarem. Não é possível. O Troy, que é o maluco que tinha o ídolo da imunidade, só que ele gastou, ele fica muito pé da cara. Fica reclamando das minas que... Ele mereceu muito isso. Nem usaram ele e ainda toma essa daí de graça. Isso é com ridículo. Toma esse O plot. maluco que tinha o ídolo da imunidade, só que ele gastou, ele fica muito pé da cara. Fica reclamando das minas que, de novo, também usaram ele e ainda toma essa daí de graça. Isso é o quão ridículo essas pessoas são. Elas realmente acham que eu devo voltar pro acampamento e ficar tipo, ei galera, isso é só um jogo, a gente só tá se divertindo aqui. E eu tô tipo, vocês estão tirando com a minha cara, mano? Eu tenho todo o direito de estar pera, cara. Não tem, mano, não tem, cara. Do mesmo jeito que o gado foi ludibriado pelas minas, você também foi ludibriado pelas minas, cara. Agora só não é mais a sua vez, meu pudesse filho. ficar pior, ele ainda toma essa daí. Por mais que eu odeie dizer isso, você não consegue levar as coisas como o Jay levou. Ele agiu como um homem e ele talvez mereça estar aqui até mais do que você. Eu não sei se isso é verdade. Ele fez o trabalho dele aqui todo dia e ele agiu como um verdadeiro homem. Tá bom? Essas mulheres, elas estão agindo como muitas delas agem lá fora. Elas recebem uma casa, elas recebem comida, recebem todas essas coisas e aí, quando elas se sentem satisfeitas, elas dizem, tá de boa, nós não precisamos mais de vocês, homens. É bem assim. Você tá percebendo isso só agora, meu Não só na parceiro. selva. Vocês já tiveram um jogo na mão umas 3, 4 vezes, que era simplesmente só não fazer besteira que um dos homens iria levar 1 milhão pra casa. Mas depois de uma sequência de decisões burras que vocês fizeram, agora especialmente você tá muito na merda. Porque se você não ganhar o próximo desafio da imunidade, tu vai pra casa, meu parceiro. E por sorte foi exatamente isso que aconteceu. Essa é minha ilha, vocês não podem... Lógico que tá querendo mal desse homem, né? Please. Oh my God! Please not this one. Troy destrói seu terceiro alvo consecutivo. Troy vence a imunidade. Beleza? O cara consegue vencer, o cara sai comemorando. Meu parceiro, você saiu de uma situação em que vocês estavam ganhos, basicamente. Um dos homens ia ganhar 1 milhão pra uma situação onde você tem que ganhar todos os desafios de imunidade até o final do show, senão você vai ser eliminado. O Troy está salvo no conselho de tribo nessa noite, mas pro resto de vocês, alguém vai embora essa noite. Usar isso daqui me faz sentir incrível. Beleza. Realmente muda muito meu dia. Na verdade, isso daqui muda Mesmo o dia de ganhando, ele não tá ganhando. porque agora eles estão tipo, o que a gente vai fazer? Estão na paranoia. E eles ainda estão pensando, será que ele tem um ídolo da imunidade? Esse é o pior cenário possível pra eles. O Troy venceu. Com certeza venceu sim, meu parceiro. Depois dessa comemoração aí na frente das pessoas, mano, com certeza ninguém ali te odeia. Com certeza você venceu. Mas pela primeira, talvez segunda vez no show, ele faz a coisa certa. Ele tenta convencer os caras e as minas que não são tão próximas da Kim, que é a mina que tá ludibriando todo mundo, a votar pra ela sair do programa. Até porque, claramente, se ela for pra final, ela vai ganhar 1 milhão. Enfim, surpreendentemente, ninguém gosta da ideia e daí os caras brigam no conselho de tribo. Elas ficam falando, Troy é o pior terror daqui. Quem liga? Você acha Mano, esses caras querem perder. que eu ligo? E essas minas... A única coisa que eu tô dizendo é que você não pode ser tão extremista em um lado só. Porque no final das contas, não importa que você seja mais esperto. Eles não querem ganhar, não. E jogue melhor. As pessoas ainda precisam gostar de você. E você lá é minha mãe pra dizer o que eu posso e não posso fazer. E se você tá falando a verdade, se você não aguenta a verdade, então o problema é seu. Nossa, ela é verdade da sobrevivência. Agora vamos dizer que ela é a verdade suprema, a vinda da Sabrina. Que foi a mina que tentou me enganar e mentiu pro Jay ali. E agora a mina quer pagar de verdade suprema, cara. Você eliminou o Jay ali e agora você quer me eliminar. Não é verdade? O que você tá falando? Só responde a pergunta. Você mentiu ou não? É uma pergunta de sim ou não? Não. Ah, tá bom. Cara de pau, mano. Tipo, mano, isso daqui é um jogo social, mano. Com certeza você vai mentir. Você tem que mentir nesse jogo. A mina, inclusive, tá mentindo, dizendo que ela não mentiu. Aí, obviamente, as minas votam pra eliminar outro homem, que é o anãozinho ali, coadjuvante também. E no dia seguinte, a Kim, a mina da ludibriagem, ela vence o desafio valendo recompensa. E a recompensa é que eles vão voar de helicóptero para um spa e vão ter um dia incrível, tá ligado? Mas ela pode levar 2 pessoas junto com ela. E ela escolhe, obviamente, as 2 melhores amigas
amigas dela no jogo. E aí os caras chegam nas minas que não foram escolhidas Beleza. para ir para o spa, para comer bem, para tomar um banho quente, e tentam convencer elas do tipo, mano, vocês não estão vendo que essa mina, a King, tá ludibriando todo mundo? Cara, essas são as duas melhores amigas dela. Elas vão ser as finalistas, vocês vão ser eliminadas. Então bora votar essa mina pra ela sair, porque daí, pelo menos, mano, todo mundo tem uma chance igual. Cara, ninguém devia ser amiguinho, é uma competição. Mas a Kim, a mina da ludibriagem, quando ela volta do spa com as amigas dela, ela chega principalmente na Cat, essa mina que ficou muito triste por não ser chamada pro spa, e fala, nossa amiga, eu realmente queria te levar, mas não deu. E a mina lesada simplesmente aceita as desculpas dela e tá tudo bem. Aí no próximo desafio da imunidade, o Troy lá, ele perde. Eles humanos. Daí, obviamente, elas votam pra eliminar ele. Depois elas eliminam a mina mais fraquinha delas, que é a mina besta lá, que ficou de cara que não foi no spa. Igualzinho os caras falaram pra ela que ia acontecer. Depois o último homem eliminado. Depois elas vão eliminando uma por uma das minas NPCs. Até que no final, quem ganha o jogo é a Kim, a mina Obviamente. da infinita. Exatamente como os caras já disseram que iria acontecer. Mas adianta alguma coisa dizer depois que a merda já Nossa, tá que feita? pessoal burro, véi. Eles podiam ter eliminado ela e algum deles poderia ser o ganhador. Eu acho que não. Resumo da obra. Eles literalmente sabiam o que eles tinham que fazer. Enquanto o jogo ele tava mais brutal, ele dependia mais de sobrevivência, de você fazer uma fogueira ali, de você ter um abrigo, os homens eles fofocaiada. foram totalmente dominantes, mostrando novamente que homens, de fato, biologicamente, naturalmente, eles são mais voltados a coisas, objetos. Mas quando as duas tribos se uniram e o jogo ficou mais um jogo social, as mulheres jogaram brilhantemente e elas dominaram a competição, provando novamente, através de outro experimento social, o que eu sempre venho dizendo nesse canal, que homens são bons em umas coisas, mulheres são melhores em outras coisas, e ambos se complementam. Homens e mulheres não são e nunca serão iguais, mas são igualmente importantes no desenvolvimento de uma sociedade saudável. Assim como as pessoas based, que deixam um like no vídeo e se inscrevem no canal. Verdadeiras partes São boas manipulando e sendo do falsa. problema. Que é isso, cara? Não, quanto mais eu conheço o ser humano, menos eu quero conhecer o ser humano. Marmelada esse jogo. Manipulação, roteiro pronto.